Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste sábado, 14 de maio de 2022. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quinta-feira. E na lista de quinta-feira estava o Betis Real Sociedad, que venceu por 3-0 e bateu aí na lista. Também estava o Betis Real Madrid, que venceu por 6-0, atropelou a equipe do Levante. O primeiro tempo terminou 4-0 e no segundo tempo o Vinícius Júnior fez mais 2 gols e anotou 3 gols nessa partida. Também na nossa lista estava o Betis São Paulo, que venceu a equipe do Juventude por 2-0. Na lista estava também o over mais de 2 gols nesse jogo, não deu lucro, mas quem entrou teve sua stake devolvida. Por isso eu procuro pegar sempre o over mais de 2 gols. Quem entrou no over 2,5 nesse jogo pegou uma odd mais alta, mas acabou tomando head. Também na nossa lista estava o over mais de 2 gols no jogo do Santos contra o Coritiba. E com essa vitória do Santos por 3-0, bateu o over mais de 2 gols. E os 3 gols saíram no segundo tempo. E para fechar a nossa lista também estava o over mais de 2,5 no jogo do Tottenham contra a equipe do Arsenal. A equipe do Tottenham venceu por 3-0 e bateu o over 2,5. Foi uma lista boa desta quinta-feira, não errei nenhum palpite. O único que não deu green foi o over mais de 2 gols no jogo do São Paulo contra o Juventude, mas também não deu head. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. E vamos começar com a La Liga, Espanhol contra o Valência. A equipe do Espanhol nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. E a equipe do Valência nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. O Valência na 10ª colocação com 44 pontos, só chega a 50, não vai classificar para mais nada. E a equipe do Espanhol em 13º com 40 pontos, também não vai ser mais rebaixado. Eu vou ficar fora desse jogo. Seguindo, vamos para a Bundesliga. Aqui é a última rodada e a maioria dos jogos não vale mais nada em termos de classificação para o campeonato. Union Berlin contra o Bochum. A equipe do Union Berlin nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Bochum nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Union Berlin na 6ª colocação com 54 pontos. Precisa vencer para garantir classificação para as competições europeias da próxima temporada. Enquanto a equipe do Bochum na 11ª colocação com 42 pontos não classifica para mais nada, mas também não vai ser rebaixado. Mas essa odd de 1,40 para o Beck e Union Berlin eu vou deixar fora da lista. Outro jogo que ainda vale classificação nesta última rodada é o Arminia Bielefeld contra o Red Bull Leipzig. A equipe do Red Bull precisa vencer para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, com 57 pontos, se vencer vai a 60, mas esse back com uma odd de 1,25 também vou deixar fora da lista. Outro jogo importante é Bayer Leverkusen contra a equipe do Freiburg. A equipe do Bayer Leverkusen na 3ª colocação com 61 pontos, vai terminar a rodada na 3ª colocação, independente do resultado. A equipe do Freiburg precisa de pelo menos um empate para não ser ultrapassado pelo Colônia em caso de vitória do Colônia. Esse vai ser um jogo complicado, mais para leitura mesmo. A equipe do Freiburg, se vencer, pode se classificar para a Liga dos Campeões, mas se perder pode ficar fora até da Liga Europa da próxima temporada. Eu vou deixar fora da lista também. Seguindo, vamos para o jogo Stuttgart contra a equipe do Colônia. A equipe do Stuttgart nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Colônia nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Stuttgart na 16ª colocação já está garantido na disputa do playoff contra o rebaixamento. Não vai mais ser ultrapassado pela equipe do Bielefeld. No saldo de gol, a equipe do Bielefeld leva desvantagem. E também não tem mais como ultrapassar a equipe do Hertha. Vai a 33 pontos se vencer e iguala a equipe do Hertha, mas ainda fica com 2 vitórias a menos. A equipe do Colônia na 7ª colocação com 52 pontos, se vencer vai a 55 e pode se classificar para a Liga Europa da próxima temporada. Os últimos jogos entre eles, vitória do Colônia por 1-0, vitória do Colônia, vitória do Stuttgart e empate em 1-1. A equipe do Stuttgart vem de um empate em 2-2 contra o Bayern de Munique e a equipe do Colônia vem de derrota em casa, perdeu para a equipe do Wolfsburg. Aqui eu vou colocar a equipe do Stuttgart na nossa lista de lei.
Dando sequência ao campeonato italiano, eu vou deixar fora da nossa lista Roma com uma odd de 1,25, joga contra o Lanterna, mas não compensa colocar na lista. Ligue 1 é a penúltima rodada, tem alguns jogos que ainda vale classificação. Rennes contra o Olympique de Marseille. A equipe do Rennes nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Olympique de Marseille nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Rennes ocupa a 5ª colocação com 62 pontos e ainda tem chance de chegar à 3ª colocação. A equipe do Marseille precisa vencer para garantir o 2º lugar. Jogando em casa, a equipe do Rennes ocupa a 2ª colocação. Em 18 jogos são 13 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Marseille ocupa a 1ª colocação. Em 18 jogos venceu 12, empatou 13 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Olympique de Marseille por 2-0, vitória do Marseille por 1-0, vitória do Rennes por 2-1 e vitória do Marseille por 1-0. A equipe do Rennes vem de derrota, perdeu para o Nantes, e a equipe do Marseille vem de vitória, venceu a equipe do Lorient por 3-0. E esse jogo eu vou colocar no over mais de 2,5. Seguindo o Campeonato Português, última rodada, também vou deixar fora. E temos também neste sábado a final da FA Cup, Chelsea contra a equipe do Liverpool. Os últimos jogos entre eles: empate em 0-0, empate em 2-2, empate em 1-1 e vitória do Chelsea. A equipe do Chelsea vem de uma vitória fora de casa, venceu o Leeds United por 3-0. A equipe do Liverpool vem de vitória, venceu fora de casa a equipe do Aston Villa. E aqui eu vou colocar o Liverpool na nossa lista de back. Não vai ser um back muito fácil, mas a equipe do Liverpool vem jogando melhor que a equipe do Chelsea. Pode ser que a equipe do Chelsea vença essa partida, tem toda uma rivalidade, mas eu vou para essa partida para buscar o back Liverpool. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro, Ceará contra o Flamengo. A equipe do Ceará nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas e 1 vitória. A equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Os últimos jogos entre eles: vitória do Flamengo por 2-1, empate em 1-1 e vitória do Ceará por 2-0. A equipe do Ceará vem de uma vitória pela Copa do Brasil sobre a Tombense por 2-0 e a equipe do Flamengo vem de vitória sobre o Altos por 2-0. Um lei Flamengo nessa odd de 2,05 é um pouco complicado. A equipe do Ceará fez 4 jogos no campeonato, venceu 1 e perdeu 3. Um back Flamengo: a equipe do Flamengo nos últimos 2 jogos perdeu para a equipe do Botafogo por 1-0 e perdeu para a equipe do Atlético Paranaense por 1-0. Empatou em 0-0 com o Palmeiras. Eu vou ficar fora desse jogo. Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Palmeiras nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 5ª colocação com 9 pontos e a equipe do Palmeiras ocupa a 13ª colocação com 6 pontos. Os últimos jogos entre eles: vitória do Palmeiras por 2-1, empate em 1-1 e vitória do Red Bull Bragantino por 4-2. Palmeiras vem de uma vitória sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil por 2-1 e empatou em casa contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro em 1-1. O Palmeiras joga no meio de semana pela Libertadores contra o Emelec, mas já está classificado. Deve jogar contra o Red Bull Bragantino com o time titular, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. E a equipe do Red Bull Bragantino vem de um empate em casa contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, depois de perder em casa para o Corinthians por 1-0. A equipe do Red Bull Bragantino também joga no meio de semana pela Libertadores contra o Estudiantes e precisa vencer para continuar com chances de classificação. Aqui eu vou colocar a equipe do Palmeiras na nossa lista de back. Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. Essa odd de 1,30 para o back Galo eu tô fora. Internacional contra o Corinthians, também eu tô fora. O Corinthians joga no meio de semana pela Libertadores contra o Boca. Fluminense contra o Atlético Paranaense. O Fluminense nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Os últimos jogos entre eles: vitória do Fluminense por 1-0, vitória do Atlético Paranaense por 4-1 e vitória do Fluminense por 3-1. O Fluminense vem de vitória fora de casa pela Copa do Brasil, venceu a equipe do Vila Nova por 2-0. Joga no meio de semana pela Sul-Americana e precisa vencer para continuar com chances de classificação.
E a equipe do Atlético Paranaense vem de vitória em casa, venceu a equipe do Tocantinópolis por 4-0 pela Copa do Brasil e joga também no meio de semana pela Libertadores e precisa vencer para continuar com chance de classificação. Esse é um jogo para buscar alguma coisa no mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 2,40. Eu vou colocar esse jogo na nossa lista, o over mais de 2 gols. Seguindo, vamos para a Major League Soccer, a MLS, Toronto contra o Orlando City. A equipe do Toronto nos últimos 5 jogos tem uma vitória e 4 derrotas. A equipe do Orlando City nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Toronto ocupa a 22ª colocação com 11 pontos. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 6. A equipe do Orlando ocupa a 8ª colocação com 17 pontos. Em 11 jogos, venceu 5, empatou 2 e perdeu 4. Jogando em casa, a equipe do Toronto ocupa a 16ª colocação. Em 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Orlando ocupa a 7ª colocação. Em 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, vitória do Orlando por 3-2 e vitória do Orlando por 1-0. A equipe do Toronto vem de derrota, perdeu para o Vancouver por 1-0 e a equipe do Orlando vem de vitória por 2-1 sobre o Philadelphia Union pela Copa dos Estados Unidos. E aqui eu vou colocar na lista o Toronto em lei. Seguindo, New York City contra o Columbus. A equipe do New York City nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Columbus nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do New York City ocupa a 12ª colocação com 14 pontos e a equipe do Colombo a 16ª colocação com 13 pontos. Jogando em casa, a equipe do New York City em 6 partidas venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Columbus ocupa a 15ª colocação. Em 5 jogos, são 4 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do New York City por 4-1, vitória do Columbus por 2-1 e vitória do Columbus por 2-1. A equipe do New York vem de uma vitória pela Copa dos Estados Unidos, venceu por 3-1, e a equipe do Columbus vem de um empate fora de casa em 2-2. E aqui eu vou colocar a equipe do New York em back e também vou colocar esse jogo no over mais de 2,5. Tem outros jogos interessantes, mas aí eu vou deixar para o ao vivo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B eu não vou colocar nenhum jogo. Então a lista de sábado ficou com back Liverpool, Palmeiras e New York City, Le Stuttgart e Toronto, over 2,5 Rennes contra o Marseille, over mais de 2 gols Fluminense contra a equipe do Atlético Paranaense e over 2,5 New York City contra o Columbus. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.